Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, sou o Alex Brasil. Estamos entrando nessa semana aqui no capítulo 28 ao 33 do livro de Gênesis. Esse ano estamos estudando o livro do Velho Testamento e eu convido você a estar aqui comigo. O tema dessa semana é Certamente o Senhor está neste lugar. Nós convidamos você a se inscrever no canal, convidamos você a ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like e fazer os seus comentários aí daquilo que você mais gostou, sua escritura preferida. Bom, estudaremos os seguintes tópicos. No templo, fazemos convênios com Deus. O Salvador pode nos ajudar a vencer discórdias em nossa família. Somos filhos do convênio. Então, esses são os três tópicos que nós vamos aprender. Você vai aprender muito conteúdo aqui, muito conteúdo importante, e eu convido você a ficar aqui até o final. Convido você a ficar até o final, e se você tiver muita ansiedade, acelera o vídeo para você encurtar aí o tempo, mas fique e estude até o final, que vale muito a pena. Bom, o primeiro tópico é: no templo fazemos convênios com Deus. Então, nós já aprendemos o significado de convênios, o que são convênios, que são ordenanças necessárias para nós voltarmos à presença de Deus. O batismo, por exemplo, é um convênio que você faz. O batismo é um convênio e é uma ordenança, e nós precisamos fazer essas ordenanças se nós quisermos voltar à presença de Deus. Então, o primeiro tópico, nós vamos aprender sobre convênios. E no templo é um local onde nós também fazemos convênios. Bom, vamos recapitular aqui o livro de Gênesis, no capítulo 27, no versículo 41 a 44, diz o seguinte: Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei meu irmão Jacó. Então, Esaú queria matar o irmão dele, porque o irmão dele, Jacó, que era o irmão mais novo, foi lá e tomou a bênção, né? A bênção que Esaú deveria ter tomado, Jacó recebeu essa bênção do pai dele que estava acamado. E aí o que aconteceu? No versículo 42, e foram relatadas a Rebeca essas palavras de Esaú e seu filho mais velho, e ela mandou chamar Jacó, o seu filho menor, e disse-lhe: eis que teu irmão Esaú se consola a teu respeito, propondo matar-te. Então ela falou, a Rebeca, que era a mãe dos dois, Rebeca, que era mãe de Jacó e mãe de Esaú, falou assim para o filho mais novo: olha, seu irmão está querendo te matar por conta de você ter recebido a bênção no lugar dele. Quando ela ficou sabendo disso, ela avisou, e no 43 ela disse o seguinte para o irmão: foge para junto de meu irmão Labão em Harã. E Rebeca aconselhou o filho dela, o filho Jacó, a fugir. Ele falou: foge que o seu irmão quer te matar. Então foi esse o papel que a mãe realizou. Então isso é dessa maneira que nós começamos o nosso vídeo, relatando, recapitulando aqui o que aconteceu. Bom, mais para frente, no capítulo 28, ele relembra o conselho que o pai deu aos seus filhos, né? Principalmente aí a Jacó, e disse assim, o pai, Isaac, Isaac chamou Jacó e abençoou, e ordenou-lhe e disse: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Então, o pai não queria que essas mulheres não fossem as filhas, essas filhas, né, de Canaã, que essas mulheres não fossem a esposa do seu filho Jacó. E ele falou assim: levanta-te e vai para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Ou seja, o pai estava falando o seguinte: olha, daquela região de Canaã, não quero que você tome nenhuma mulher para ser sua esposa, mas vai para outra cidade, Padã-Arã, né, a casa de Betuel, que era parentela dele, parentela de Isaac, e falou assim: olha, vai lá e toma as filhas de Labão, que é irmão de tua mãe, ou seja, as primas de Isaac, né, as primas de Jacó. Então, esse foi o conselho que o pai deu: vai lá e escolhe uma das suas primas. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que seja uma multidão de povos. Então, essa já é uma parte das bênçãos que ele estava dando ao seu filho Jacó,
pedindo para que Deus abençoasse ele, fazendo ele se multiplicar, frutificar, né, e tivesse uma multidão de povos. E nós vamos ver como isso aconteceu. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então, aqui são as bênçãos que ele estava realizando para o filho. No versículo 28, no capítulo 28, de 10 a 12, diz: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Harã. Então, ele cumpriu aquilo que o pai estava falando. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Então, ao anoitecer, ele pegou uma pedra para descansar, e ele colocou aquela pedra, deitou e fez aquela pedra como sua cabeceira. E depois que ele fez isso, ele dormiu e teve um sonho. E nesse sonho, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo tocava os céus. Então, nessa imagem que a gente vê à direita, é a imagem que exemplifica o sonho que Jacó teve quando ele deitou e colocou aquela pedra ali como travesseiro. E nesse período desse sonho, essa foi o sonho que ele teve, de ter visto uma escada que se chegava aos céus. E ele via também que os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. No 13, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti a tua semente. Então ele viu que lá no topo da escada, lá em cima, onde tem aí essa luz que está brilhando mais forte aí, ele disse que viu Deus, o Pai, lá no topo dessa escada, que estava bem em cima dela. No 28, de 16 a 19, ainda ele continua falando. Tendo acordado, pois, Jacó de seu sono, ou seja, depois que ele despertou aí dessa visão, desse sonho que ele teve da escada que chegava ao céu, ele disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então, o que representa aí esse sonho de Jacó? Representa que essa escada e essa visão, esse sonho que ele teve, representa o templo, praticamente o templo de Deus, que quando ele fala assim, esta é a porta dos céus, ele está se referindo ao templo. Então, os templos hoje que existem no mundo todo representam as portas do céu. Então, elas estão abertas ali para que vocês possam se preparar e entrar em direção à presença de Deus. Essa escada que nós vimos aqui nessa imagem, ela representa todas as ordenanças que são realizadas dentro dos templos de Deus. Então, esse é o significado desse sonho que Jacó teve, né? Quando ele fala deste lugar, né? Deste lugar que nada mais é do que o templo, a casa de Deus. Ele continua: então levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. Então, isso está em Gênesis capítulo 28. Então, em Doutrina e Convênios 88, 63, a gente aprende essa escritura, que diz: achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós, procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Então, se nós quisermos receber todas as bênçãos, é só nós procurarmos o próprio Senhor, bater que ele vai abrir para que nós nos aproximemos dele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos pedir e nós vamos receber aquilo que nós estamos pedindo. A escada que Jacó viu em seu sonho, com frequência, tem sido comparada aos convênios do templo. Então, cada degrau que possui essa escada representa os convênios. Como eu disse no início, os convênios são as ordenanças necessárias para voltar à presença de Deus. Então, se você quer voltar à presença de Deus, você precisa realizar as ordenanças, realizar os convênios com Deus. E cada convênio, cada ordenança que você realiza é um degrau que você sobe
nessa direção de volta à presença de Deus. Então, esse é o significado dessa escada, a realização desses convênios. E no templo, onde você pode realizar mais convênios com Deus, convênios maiores, além do convênio do batismo, além do convênio do casamento, né? Você pode realizar os convênios do selamento e todos os outros convênios você pode realizar nos templos de Deus. Aqui está descrito as promessas do convênio abraâmico. No capítulo 28, de 3 a 14, a gente lê que o Senhor promete a Abraão e a sua descendência, né? Ele fala o seguinte: a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão todas as famílias da terra abençoadas. Então, essas são as promessas do convênio abraâmico, quando o Senhor prometeu todas essas bênçãos a Abraão e a sua descendência, né? Abraão, seu filho Isaque, seu neto Jacó. E ele continua: fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essas são as promessas que Deus fez com um convênio com Abraão e sua descendência. Então, toda essa sua descendência seria abençoada por serem frutos aí de Abraão, por serem sementes de Abraão. E o Senhor promete que fará uma grande nação da família de Abraão. Gênesis capítulo 29, né, nós saímos agora do capítulo 28 e fomos para Gênesis no capítulo 29. Nesse capítulo, Jacó ele se encontra com Raquel junto ao poço. Por ela, Jacó serve Labão 7 anos, que era o pai de Raquel, né? Então, Jacó, ele obedeceu o pai dele, ele foi lá até a cidade, onde ele falou que era para tomar a irmã da mãe, né, dele, que era sua prima aí, as suas primas, ele falou: olha, toma para a esposa, e aí Labão, ele encontrou Raquel, né, nesse lugar aí, junto ao poço. Então, quando eles se encontram, e ele se apaixona por ela, porque ela era a mais bela, a mais bonita aos olhos dele, e aí ele foi falar com Labão para que ele pudesse se casar com Raquel. E aí, só que o que aconteceu? Labão, ele deu primeiro a sua filha Lia, em matrimônio a Jacó, e depois que ele deu Raquel como esposa de Jacó. Só que isso aconteceu porque ele primeiro serviu ao seu sogro, né, Labão, pelo período de 7 anos. Ele falou: eu vou servir o período de 7 anos a você, e aí você me dá a sua filha Raquel como esposa. Aí Labão falou: não, tudo bem, você me serve 7 anos aqui, e eu vou te dar a minha filha Raquel como esposa. E foi isso que Jacó fez. Só que no final dos 7 anos que ele trabalhou ali para o seu sogro Labão, quando ele quis obter Raquel como esposa, o que aconteceu? Labão foi lá e deu a sua primeira filha, ele deu a Lia como sua esposa. E aí Jacó falou: poxa, mas não foi isso que a gente combinou. Falou assim: eu combinei com você que eu iria trabalhar 7 anos para você, em troca de Raquel, você vai me dar a Lia, que era a mais velha, né? E aí Labão falou exatamente isso, falou: não, primeiro eu te dou a mais velha, se você quiser a mais nova, que seria a Raquel, aquela que ele realmente era apaixonado, você vai ter que trabalhar e me servir por mais 7 anos. Então foi isso que aconteceu. E aí nós vemos nesse capítulo 29 a árvore genealógica de Jacó. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Aqui mostra a árvore genealógica. Então, aqui, Jacó está aí no centro, ele casou primeiro com Lia, que está aí à esquerda do vídeo, certo? Que era a filha mais velha. E aí, quando ele casa com Lia, eles têm os filhos Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, que era uma mulher, o restante, todos homens. Lia, por sua vez, ela deixou de dar à luz
e convidou a sua serva, Zilpa, a se deitar com Jacó. E foi o que aconteceu, e ele foi lá e teve mais 2 filhos com Zilpa. Esses filhos chamam-se Gade e Aser. Muito bem, depois que Raquel passou a ter, depois que ele casou com Raquel, né, depois de 7 anos de ter se casado com Lia e o pai concedeu, né, o pai Labão concedeu a sua filha mais nova, Raquel, e eles se casaram, o que aconteceu? Raquel foi lá e deu à luz ao seu filho primogênito, que era José, que era o filho mais querido, né, porque Raquel era a mulher, a esposa preferida, aquela que Jacó queria desde o início. Quando ele se casa quando Jacó se casa com Raquel e eles conseguem ter um filho, e esse filho é o José, esse José ele passa a ser o filho mais querido, o mais amado aí da família. E eles tiveram também o filho Benjamim. Então, esses são os 2 filhos de Jacó e Raquel, que é José e Benjamim. José, como ele era o primogênito, o filho mais querido, os seus 2 filhos foram adotados por Jacó, como seus filhos também. Esses 2 filhos são Efraim e Manassés. Então, esses são os filhos de José. E o que aconteceu? Raquel também convidou a sua serva Bila a se deitar com Jacó depois de um momento que ela não estava tendo mais filhos. E Jacó deitou-se com Bila, e Bila deu 2 filhos para Jacó, Dan e Naphtali. Então, esses 12 filhos de Jacó, que ele teve com a sua esposa Lia, sua primeira esposa, com Raquel, sua segunda esposa, e com Zilpa e Bila, que eram as servas, esses 12 filhos deles representam as 12 tribos de Israel, que nós sabemos que o nome de Jacó foi mudado para Israel, nós vamos ler mais para frente nos versículos, que Jacó passou a se chamar Israel, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, esses 12 filhos de Jacó representam as 12 tribos de Israel. É importante nós aprendermos a respeito disso. E além dessas 12 tribos de Israel, nós temos também como tribos de Israel adotados, né, por Israel, que é Efraim e Manassés, que eram os 2 filhos de José. Então, é muito importante nós aprendermos, se nós aprendemos isso, nós vamos entender muitas das coisas que vão acontecer daqui para frente. O Salvador pode nos ajudar a vencer discórdias em nossa família. Então, assim como a nossa família possui discórdias, naquela época também houveram discórdias, né? O próprio Jacó e o seu irmão Esaú. E Jacó foi lá e tomou as bênçãos do seu irmão mais velho, que era Esaú, então houve ali uma discórdia, um desentendimento, e Rebeca, que era a mãe, ela estava tentando ali fazer o melhor possível ali para fazer a vontade de Deus. Então, recapitulando esse fato, Rebeca ela orientou Jacó para que ele fosse abençoado, e Jacó foi abençoado no lugar do seu irmão Esaú, para receber ali todas as bênçãos e ter o domínio ali sobre todos os povos e nações para que governasse. Então, por conta desse fato, Esaú, que era o irmão mais velho de Jacó, ele passou a odiar o irmão e estava planejando matar ele. Então, Rebeca, temendo que isso acontecesse, pediu para que Jacó se casasse com uma das filhas de Et, e foi o que Jacó fez, né? Foi lá e se casou com Raquel e com Lia. Bom, como eles estavam em atrito, Jacó e seu irmão Esaú, no capítulo 33, a gente aprende sobre a reconciliação desses 2 irmãos. Então, é o tema dessa nossa aula aqui agora, que é o Salvador pode nos ajudar a vencer as discórdias em nossa família. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Se sua família estiver passando por alguma discórdia, se você não estiver falando com seu irmão, por exemplo, esse exemplo aqui de Esaú e Jacó vai servir para você, para cada um de nós, na verdade, quando nós tivermos qualquer problema entre família. Ele diz o seguinte: livra-me,
peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que não venha e me mate, e a mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, para que a multidão não se pode contar. E passou ali naquela noite, e tomou o que lhe veio à sua mão, um presente para o seu irmão Esaú. Então, ele estava preocupado nesse encontro que Jacó teria com o seu irmão mais velho Esaú, ele estava preocupado dessa raiva que o irmão tinha dele, né, que já tinha odiado por uma vez, e tinha até o desejo de matar, então ele estava muito preocupado que o irmão matasse ele realmente. Então ele falou o seguinte, olha, ele foi lá e juntou ali muitos presentes, juntou alguns presentes e falou assim, vou entregar esses presentes para o meu irmão Esaú para a gente fazer as pazes. E aí no versículo 14, ele fala o seguinte, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então, ele juntou tudo isso e falou, eu vou dar de presente para o meu irmão para acalmar o coração dele, para a gente voltar a fazer as pazes. Foi isso que aconteceu. Então, ele falou para o servo dele, né? Ele foi lá e pegou um servo dele e falou o seguinte, são de seu servo Jacó, presente que envia a meu senhor a Esaú, eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Então, ele pediu para que os servos, ele fala assim no 20, e direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Então, ou seja, para a gente entender um pouco melhor aqui, Jacó pediu para que seus servos fossem na frente e levassem os presentes para Esaú, né? E dissesse, eis que teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura me aceitará. Então ele pediu para que os servos levassem os presentes para o seu irmão Esaú, para que ele ficasse mais tranquilo ali, para que ele aceitasse quando ele visse o seu irmão Jacó, para que ele aceitasse esse encontro aí numa boa. Bom, basicamente é isso, essa é a lição, né, que nós aprendemos aí nesse encontro entre Esaú e Jacó. Depois a gente vai aprender que eles se encontraram e fizeram as pazes. Mas nesse intervalo, no capítulo 33, Jacó vê anjos e ele pede a Deus que o proteja de Esaú, para quem prepara presentes. Ele luta a noite inteira como mensageiro de Deus, o nome de Jacó é mudado para Israel, e ele vê Deus face a face. Então, ele estava fazendo ali a oração, pedindo para que Deus protegesse ele desse encontro com o irmão dele, Esaú, e ele estava preparando esses presentes todos, como eu disse, e nesse período, ele viu um anjo e ele começou a lutar a noite inteira com esse anjo, que era um mensageiro de Deus. E após essa luta com esse mensageiro de Deus, com esse anjo, o Senhor foi lá e mudou o nome de Jacó para Israel. Isso nós vamos ver na escritura mais para frente, que é essa aqui. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a sua alva subia. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então isso no capítulo 33 de Gênesis, no versículo 28, é o momento exato que a gente sabe que o nome de Jacó passou a se chamar Israel. No versículo 10 do capítulo 33 também, que a gente vai estudar mais para frente, fala também dessa mudança do nome de Jacó para Israel. Quando Deus disse, o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação e uma multidão de nações sairão de ti. Então, mais uma vez, o Senhor repete aquilo que a gente aprendeu em Gênesis 33, o Senhor repete no 35, que a gente também vai rever mais para frente. E aí o que aconteceu? Depois de ele ter preparado o caminho, né, ter dado todos aqueles presentes através dos seus servos ao seu irmão Esaú, no capítulo 33, de 1 a 4, a gente vê esse reencontro, onde levantou Jacó os seus olhos e viu que vinha Esaú.
Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, suas servas, e pôs as suas servas, seus filhos na frente, e Lia os seus filhos, ou seja, a família toda ali estava reunida. Ele passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Então esse é o encontro de Esaú com seu irmão Jacó, onde eles fizeram as pazes depois de Jacó ter preparado o caminho aí, enviando presentes e amansando ali o coração do seu irmão Esaú. O que a gente aprende com essa lição é que nós precisamos nos reconciliar com aquelas pessoas que nós tivemos qualquer tipo de problema. Nós aprendemos que nós precisamos nos esforçar para isso, assim como Jacó enviou presentes, talvez nós precisamos fazer ou enviar presentes ou fazer qualquer outra, uma ligação que seja, uma mensagem. E a gente aprende também que Esaú, ele aplicou o princípio do perdão, né? Esaú, apesar de ter odiado e ter desejado matar o irmão dele, o que aconteceu foi que ele acabou perdoando o seu irmão Jacó e aplicou o princípio do perdão na vida dele. Então, o perdão, acima de tudo, ele faz bem para a nossa saúde. O perdão, ele faz bem para a nossa saúde. Você alivia ali todas aquelas mágoas, faz bem para o coração, faz bem para a saúde, você elimina todo o ódio no seu coração, você se sente mais leve. E foi isso que Esaú fez. Ele eliminou todo o ódio que ele tinha, ele limpou o coração dele, aplicou o perdão, foi lá, abraçou o seu irmão, e esse é o exemplo que a gente aprende nessa escritura. E para finalizar, o último tópico, somos filhos do convênio. O profeta Russell M. Nelson, ele ensina, no batismo fazemos o convênio de servir ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Quando tomamos o sacramento, renovamos esse convênio e declaramos nossa disposição de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Por meio disso, somos adotados como seus filhos e suas filhas e somos conhecidos como irmãos e irmãs. Ele é o Pai de nossa vida. Por fim, no templo sagrado, podemos nos tornar coerdeiros das bênçãos de uma família eterna, como foi prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, as mesmas bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó, nós podemos receber em nossa vida se nós tomarmos sobre nós o nome de Cristo e renovar os convênios do sacramento, tomando o sacramento semanalmente. Assim sendo, o casamento celestial é o convênio de exaltação. Quando nós damos conta que somos filhos do convênio, sabemos que somos o que Deus espera de nós. Sua lei está escrita em nosso coração. Ele é o nosso Deus e somos seu povo. Os filhos comprometidos do convênio permanecem firmes mesmo em meio às adversidades. Se essa doutrina estiver profundamente implantada em nosso coração, até o aguilhão da morte será amenizado e nosso vigor espiritual será fortalecido. Então, é saber aquelas promessas que Deus tem para Abraão, Isaque e Jacó, nós também podemos ter e ser abençoado em nossa vida, apesar de todas as adversidades e desafios que nós enfrentaremos, que sabemos que virão muitas adversidades. Então, esses são os ensinamentos dessa semana. Eu convido você a estar conosco na próxima aula, semana que vem. Nós vamos estudar o capítulo 37 ao 41 de Gênesis, e o tema é: o Senhor estava com José, que era o filho primogênito de Raquel e Jacó, e aprendemos que esses seus dois filhos aí, né, Efraim e Manassés, que eram os filhos que foram adotados aí por Jacó, que fazem parte aí também das 12 tribos de Israel. Vamos aprender que o Senhor estava com José em sua adversidade. Se formos fiéis, o Senhor vai nos guiar e nos inspirar. Com a ajuda do Senhor, podemos fugir da tentação e podemos nos preparar para possíveis adversidades e preparar-se para tempos difíceis. Então, o momento que nós vivemos hoje é, inclusive, guerras, né? Estamos tendo aí, neste momento, da Rússia. Então, tudo pode acontecer e sabemos que a Terceira Guerra Mundial vai vir também, então, muitas calamidades, terremotos, desafios, adversidades vão vir, nós devemos estar preparados. Então, eu convido você a aplicar todos esses ensinamentos na sua vida, compartilhar essa mensagem, deixa aqui, por favor, o seu comentário, sua escritura preferida,
que os seus comentários nos ajudam a fazer com que esse vídeo seja compartilhado a mais pessoas, levado a mais pessoas. E se você quer saber mais, clique aqui no link abaixo se você não é membro da Igreja de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima semana.